Defesa Benoni, variante com H3. D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, C4, C5, D5, E toma D5, C toma D5, D6, cavalo C3, G6. E agora com H3, as brancas esperam evitar definitivamente a cravada com o bispo G4 e montar um forte centro de peões com E4, um centro com bispo E2, rocar, depois tirar o cavalo de F3 da frente, F4 e esmagar as pretas posicionalmente. Mas as negras têm recursos suficientes para buscar o contra-ataque em um jogo dinâmico, principalmente usando as casas centrais E5 e D4. Por exemplo, na partida Ivanchuk e Topalov em Istambul 2000, seguiu A6 já para jogar B5 direto. Depois de A4, dama E7, G3, bispo G7, bispo G2, roque, cavalo de BD7, as negras já estão numa posição boa para buscar alguma atividade. Por exemplo, depois de bispo F4, torre B8, de novo tentando um B5, torre B1, cavalo E8, abre a diagonal, prepara o contra-ataque em D4 ou E5, dama D2, cavalo B6 para jogar um cavalo C4, bispo H6, cavalo C4, cavalo entra ativo, dama C1, bispo toma H6, dama toma H6, cavalo E5, B4. As brancas também jogam ativamente. Cavalo toma F3, bispo toma F3, bispo F5, E4. Claro que o bispo F5 já estava contando com esse lance aí. C toma B4, ataca o cavalo de C3. Torre toma B4. E agora um tático fino. Bispo toma H3. Parece que está simplesmente entregando o bispo. Mas depois de dama toma H3, rei. Dama F6 ataca o cavalo de C3 e o bispo de F3. Um ataque duplo fino. Rei G2, dama toma C3. Torre de FB1. Cavalo F6. Dama H4. Cavalo D7. Sempre as negras têm que buscar uma casa ativa para o cavalo. Bispo E2, torre de F8, tema comum na Benoni, pressão na casa E5 no peão E4. Torre toma B7, torre toma B7, torre toma B7, cavalo C5, pressionando E4, torre E7, torre toma E7, dama toma E7, dama E5, dama toma E5, D toma E5, e o peão D6 pode ser controlado com um final equilibrado que acabou em empate. Voltando à partida principal, depois de bispo G7, E4, roque, nós estamos seguindo a partida grande mestre Giovanni Vescovi contra o Shannon Bruce no Interclube São Paulo 2003. Depois de bispo D3, torre E8, como na partida do Ivanchuk e Topalov, pressão central é importante. Roque, C4, um lance muito interessante, desvia o bispo, temático também. Por exemplo, se o bispo toma C4, cavalo toma E4, as negras igualam fácil, conquistando o centro. Bispo C2, A6, A4, impedindo o lance libertador. Cavalo de BD7, bispo E3, dama C7, torre E1, B6, dama D2, cavalo C5. Essa é uma forma de ativar o cavalo. Avança muitas vezes o peão C, sacrificando o peão para o cavalo entrar ativamente em C5, com ameaças de ataque duplo, de pressão no centro. Bispo D4, bispo B7, cavalo H2, dama D7, dama F4, cavalo H5. E o Shannon Bruce conseguiu uma posição totalmente jogável contra o forte grande mestre Giovanni Vescovi, número 1 do Brasil por muito tempo. Dama E3, F5, seguindo o jogo ativo sem entender a força do adversário. Dama D2, F toma E4, cavalo toma E4. E agora, depois de uma partida muito boa, as negras tinham que continuar com torre toma E4, que era o lance correto. E não ia servir bispo toma E4 devido a cavalo B3, seguido de cavalo toma D4, com ótima compensação para as negras. Ou se torre toma E4, no lugar de bispo toma E4, cavalo toma E4, bispo toma E4, torre F8, com um jogo igual, ativo e complexo como em todas as linhas da Benoni. As negras jogaram cavalo toma E4 e as brancas aproveitaram a oportunidade e conseguiram vantagem com
bispo toma E4, cavalo F6, bispo toma F3. Agora aqui, se dama F7, segue torre E6, dama F7 para capturar o peão D5, né? E conseguiu um bom jogo de novo, segue torre E6, e depois de torre toma E6, D toma E6, dama E7, bispo toma B7, dama toma B7, as brancas têm vantagem. Com o peão passado, as peças bem colocadas, o cavalo voltando ao jogo. Mas depois de B5, bispo G4, cavalo toma G4, cavalo toma G4, torre F8, bispo toma G7, dama toma G7, torre E6. Esse peão é um problema da Benoni, mais cedo ou mais tarde pode se manifestar, por isso as negras têm que ter muita atividade. H5, dama G5 brilhante sem tirar o cavalo. E agora provavelmente as negras deveriam estar no apoio de tempo que jogará H toma G4, torre toma G6, torre F7, H toma G4, as negras perdem a dama e a partida e abandonaram.